Capítulo 29. Ridículo. Eu venho aqui há anos e ninguém nunca disse que eu precisava ligar antes. Não posso ficar esperando aqui em pé o dia todo. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Uma americana se queixava em voz alta a Stephanie Clark junto à recepção. Reconheci Barbie Hellman, dos jornais e da cobertura do crime na televisão. Era vizinha de Alicia em Hampstead, aquela que ouviu os tiros na noite em que Gabriel foi morto e ligou para a polícia. Barbie era uma loira californiana, na casa dos 60 anos, talvez mais velha. Havia tomado um banho de Chanel número 5 e já tinha passado por algumas cirurgias plásticas. O nome se encaixava perfeitamente. Ela parecia uma boneca Barbie assustada. Claramente estava acostumada a conseguir o que queria, daí os protestos barulhentos na recepção ao ser informada de que era preciso agendar visitas a pacientes. Quero falar com o gerente, exigiu com um gesto majestoso, como se estivesse num restaurante e não numa unidade psiquiátrica. Isso é um absurdo. Onde ele está? Eu sou a gerente, senhora. Hellman, respondeu Stephanie. Nós já nos conhecemos. Pela primeira vez eu senti alguma simpatia, ainda que distante por Stephanie. Era difícil não sentir pena dela por estar na mira da fúria de Barbie. A visitante falava muito e rápido, sem pausas, sem dar à adversária tempo de responder. Bem, você nunca me disse nada sobre essa história de agendamento. Barbie deu uma risada alta. Pelo amor de Deus, é mais fácil conseguir uma mesa no Eve. Fui até elas e abri um sorriso inocente para Stephanie. Posso ajudar? Stephanie me lançou um olhar irritado. Não, obrigada. Eu resolvo isso. Barbie me olhou de cima a baixo com certo interesse. Quem é você? Theo Faber. O terapeuta de Alicia. A Shara? Fez Barbie. Interessant. Ela evidentemente conseguia lidar com terapeutas, e não com gerentes. A partir desse momento, Barbie se dirigiu apenas a mim, deixando Stephanie de lado como se ela não passasse de uma recepcionista, o que devo reconhecer, apesar de perverso, me deu certo prazer. Você deve ser novo aqui. A gente nunca se conheceu. Abri a boca para responder, mas Barbie se antecipou. Eu costumo vir aqui mais ou menos de 2 em 2 meses. Dessa vez demorei um pouco mais, porque fui ver a minha família nos Estados Unidos, mas assim que voltei pensei que devia visitar a minha Alicia. Sentou tanta falta dela. Alicia era minha melhor amiga, sabia? Não sabia. Era, sim. Quando eles se mudaram para casa ao lado da minha, eu ajudei Alicia e Gabriel a se adaptarem à vizinhança. Alicia e eu ficamos extremamente próximas. A gente trocava confidências sobre tudo. S.I. Yuri apareceu na recepção, e eu o chamei. A senhora. Hellman veio visitar Alicia, avise. Me chame de Barbie, querido. Yuri e eu somos velhos amigos. Ela piscou para ele. Há muito tempo. Com ele não tem problema. É essa moça aqui. Barbie fez um gesto de desdém para Stephanie, que por fim, encontrou uma oportunidade de falar. Lamento, S.R. Hellman, mas a política do hospital mudou desde que a senhora esteve aqui pela última vez, no ano passado. Adotamos medidas mais rigorosas de segurança. A partir de agora a senhora vai ter que ligar antes. Meu Deus, essa história toda de novo. Se voltar a ouvir isso mais uma vez eu vou gritar. Como se a vida já não fosse complicada o suficiente. Stephanie desistia, e Yuri foi conduzindo Barbie. Eu o segui. Entramos na sala de visita, e ficamos esperando Alicia. Havia apenas uma mesa e 2 cadeiras, nenhuma janela e uma luz fluorescente fraca amarela. Fiquei de pé no fundo, e vi Alicia aparecer na outra porta acompanhada de 2 enfermeiras. Alicia não deixou transparecer nenhuma reação ao ver Barbie. Caminhou até a mesa, e se sentou sem erguer o olhar. Barbie se mostrou muito mais emotiva. Alicia, querida, tenho sentido a sua falta. Você está tão magra, parece que não restou nada de você. Que inveja! E como vai? Aquela mulher horrível quase não me deixou vir ver você. Um verdadeiro pesadelo. E por aí foi, uma torrente infindável de baboseiras, detalhes da viagem a San Diego para visitar a mãe e o irmão. E Alicia ali em silêncio, o rosto feito uma máscara, sem deixar transparecer nada, sem mostrar nada. Após uns 20 minutos, o monólogo, enfim, terminou. Alicia foi levada por Yuri, tão desinteressada quanto estava ao entrar. Eu me aproximei de Barbie, quando ela estava prestes a ir embora. Posso dar uma palavrinha com você? Ela fez que sim, como se já estivesse esperando por isso. Você quer falar sobre Alicia? Já estava na hora mesmo de alguém me fazer algumas perguntas. A polícia não quis saber de nada, o que foi uma loucura, sabe? Alicia conversava comigo o tempo todo. Sobre tudo. Ela me contava coisas que ninguém acreditaria. Barbie fez esse comentário com clara ênfase e me lançou um sorriso tímido. Sabia que tinha despertado meu interesse. Como que, por exemplo? Barbie abriu um sorriso enigmático e vestiu o casaco de pele. Bom, não posso falar disso aqui. E já estou bastante atrasada. Venha me ver mais tarde hoje, digamos, 6 horas? Não me agradava a perspectiva de visitar Barbie em casa, eu sinceramente esperava que Diomedes não descobrisse. Mas não tinha escolha, queria descobrir o que ela sabia. Dei um sorriso forçado. Qual é o seu endereço?
Capítulo 30. A casa de Barbie era uma das várias que davam para Hampstead Heath, de frente para um dos lagos. Era grande e, considerando a localização, devia custar uma fortuna. Barbie já morava em Hampstead havia vários anos quando Gabriel e Alicia se mudaram para a casa ao lado. Seu ex-marido trabalhava num banco de investimentos e dividia o tempo entre Londres e Nova York até se divorciarem. Ele encontrou uma versão mais jovem e mais loira da sua mulher, e Barbie ficou com a casa. E assim todo mundo ficou feliz, disse, rindo. Principalmente eu. A fachada azul clara da casa contrastava com as outras da rua, brancas. O jardim era decorado com pequenas árvores e vasos de plantas. Barbie me recebeu à porta. Olá, querido. Que bom que chegou na hora marcada. Isso é um bom sinal. Por aqui. Ela me conduziu pelo hall de entrada até a sala de estar, falando o tempo todo. Eu ouvia apenas em parte, observando o entorno. A casa tinha cheiro de estufa, repleta de plantas e flores. Rosas, lírios, orquídeas, para onde quer que se olhasse. Pinturas, espelhos e fotos emolduradas se amontoavam nas paredes. Pequenas estátuas, vasos e outros objetos de arte disputavam espaço sobre mesas e aparadores. Todos itens caros, mas apinhados daquele jeito pareciam quinquilharia. Visto como representação da mente de Barbie, aquilo parecia indicar um mundo interior desordenado, para dizer o mínimo. As ideias que me vinham eram de caos, entulho, ganância. Um desejo insaciável. Me perguntava como teria sido a infância dela. Afastei algumas almofadas com franjas para abrir espaço e me sentei no enorme e desconfortável sofá. Barbie abriu um armário de bebida e pegou um copo e uma taça. Então, o que vai beber? Você parece gostar de uísque. Meu ex-marido bebia litros de uísque todo dia. Ele dizia que precisava disso para me aguentar. Ela riu. Já eu sou uma connoisseur de vinhos, na verdade. Fiz um curso na região de Bordeaux, na França. Tenho um excelente nariz. Ela fez uma pausa para respirar e aproveitei a oportunidade para falar enquanto podia. Eu não gosto de uísque. Não costumo beber muito. Uma cerveja de vez em quando, só. Ah, Barbie pareceu um tanto contrariada. Eu não tenho cerveja. Tudo bem, eu não preciso beber, mas eu preciso, meu bem. Hoje foi um dia daqueles. Barbie se serviu de uma generosa taça de vinho tinto e se acomodou na poltrona, como se estivesse se preparando para uma bela conversa. Sou toda sua. E sorriu como se flertasse. O que você quer saber? Gostaria de fazer algumas perguntas, se concordar. Pode mandar ver. Alice alguma vez mencionou ter se consultado com algum médico? Um médico? Barbie ficou surpresa com a pergunta. Um terapeuta? Não, um médico mesmo. Bom, nesse caso. Eu não. Barbie hesitou. Na verdade, agora que está perguntando sim, viu sim. Você sabe o nome dele? Não, não sei. Mas me lembro de ter falado com ela do meu médico, o Dr. Monks, que é simplesmente incrível. Ele só precisa olhar para a gente para ver imediatamente o que tem de errado, e diz exatamente o que a gente precisa comer. Incrível mesmo. Seguiu-se uma longa e complexa explicação das orientações nutricionais do médico de Barbie, acompanhada da insistência em que eu também o procurasse sem demora. Eu estava começando a perder a paciência. Deu algum trabalho fazê-la voltar ao assunto. Você esteve com Alicia no dia do crime? Estive, poucas horas antes de acontecer. Barbie fez uma pausa para tomar mais um gole de vinho. Eu tinha ido fazer uma visitinha. Eu costumava aparecer por lá o tempo todo, para tomar um café. Quer dizer, ela bebia café. Eu, em geral, levava uma garrafa de alguma coisa. Nós duas conversávamos por horas. A gente era muito próxima, sabe como é. É o que você não para de repetir, pensei. Mas de acordo com o meu diagnóstico, já estava claro que Barbie era quase irremediavelmente narcisista. Eu duvidava de que ela fosse capaz de se relacionar de um modo que não fosse para atender às próprias necessidades. Supus que Alicia não falasse muito nessas visitas. Como você descreveria o estado de espírito dela naquela tarde? Barbie Duda Ambrose. Ela parecia bem. Estava com uma dor de cabeça fortíssima, só isso. Ela não estava tensa? E deveria? Bem, considerando as circunstâncias. Barbie me encarou com espanto no olhar. Você não acha que ela é culpada, acha? E deu uma risada. Ah, meu bem. Eu achava que você já tinha entendido. Acho que não. De jeito nenhum que Alicia teria coragem de matar alguém. Ela nunca foi uma assassina. Estou dizendo. Ela é inocente. 100% de certeza. Eu gostaria de entender como você pode ter tanta certeza, considerando as provas. Não me importo nem um pouco com isso. Eu tenho as minhas provas. Tem? Pode acreditar. Mas primeiro, eu preciso saber se posso confiar em você. Os olhos de Barbie buscaram os meus com voracidade. Eu a encarei com firmeza. E, do nada, ela mandou esta declaração. Havia um homem. Um homem? Sim. Observando. Surpreso, imediatamente fiquei alerta. Como assim observando? Exatamente o que eu disse. Observando. Eu contei à polícia, mas ninguém deu bola. Os policiais deduziram que sabiam tudo no momento em que encontraram Alicia com o corpo de Gabriel e a arma. Eles não queriam saber de mais nenhuma outra história. Que história, exatamente?
Vou contar. E você vai entender por que eu queria que viesse aqui hoje. Vale a pena ouvir. Desembucha logo de uma vez, pensei. Mas não falei nada, abrindo um sorriso encorajador. Ela encheu de novo a taça. A coisa começou umas 2 semanas antes do crime. Eu fui visitar Alicia, a gente bebeu e eu notei que ela estava mais silenciosa que o normal. Aí eu perguntei, você está bem? E ela começou a chorar. Eu nunca tinha visto Alicia daquele jeito. Ela chorava sem parar. Normalmente era tão reservada. Mas naquele dia ela se abriu. Alicia estava devastada, meu bem, completamente arrasada. E o que foi que ela disse? Perguntou se eu tinha notado alguém rondando a vizinhança. Alicia tinha visto um homem na rua, observando-a. Barbie hesitou. Vou mostrar para você. Ela me mandou essa foto. As mãos com unhas muito bem cuidadas de Barbie pegaram o celular, e ela começou a fazer uma busca nas fotos. E mostrou a tela do telefone para mim. Olhei. Levei um segundo para entender o que estava vendo. Uma foto tremida de uma árvore. O que é isso? Ok, Paris? Uma árvore. Atrás da árvore. Atrás da árvore havia uma mancha cinzenta. Podia ser qualquer coisa, um poste, um cachorro grande. É um homem. Da para ver nitidamente os contornos. Eu não estava convencido de que dava para ver tão nitidamente assim, mas não discuti. Não queria que Barbie perdesse o embalo. Continue. É isso. Mas o que aconteceu? Barbie due to Ambrose. Nada. Eu falei que Alicia devia chamar a polícia, e foi quando descobri que ela nem tinha contado ao marido. Ela não tinha contado para Gabriel? Por que não? Não sei. Fiquei com a impressão de que ele não era lá uma pessoa muito sensível. Seja como for, insisti em que ela chamasse a polícia. Eu estava preocupada com o meu bem-estar também. E a minha segurança? Um maluco rondando lá fora. Eu sou uma mulher sozinha, sabe? Quero me sentir segura quando vou para a cama à noite. Alicia seguiu seu conselho. Barbie acenou negativamente com a cabeça. Não, ela não fez nada. Dias depois, Alicia me contou que tinha conversado com o marido e chegado à conclusão de que era pura imaginação dela. Disse que eu também devia esquecer isso, e pediu que não tocasse no assunto se encontrasse Gabriel. Não sei não, para mim a coisa toda não estava cheirando nada bem. E ela pediu que eu apagasse a foto. Mas eu não apaguei, e mostrei para a polícia quando ela foi presa. Mas eles não quiseram saber. Deram o caso como encerrado. Mas eu tenho certeza de que aí tem coisa. Posso dizer um negócio? Barbie baixou o tom de voz para um sussurro dramático. Alicia estava com medo. Veio então uma pausa não menos dramática, enquanto ela terminava o vinho. Pegou a garrafa em seguida. Tem certeza de que não quer um pouco? Voltei a recusar, agradeci, me desculpei e saí. Não havia por que ficar mais, ela não tinha mais nada a me dizer. E já era muita coisa para eu ficar pensando. Estava escuro quando saí. Parei um instante em frente à casa vizinha, a antiga casa de Alicia. Tinha sido vendida logo depois do julgamento, e agora era habitada por um casal de japoneses, bem antipáticos, segundo Barbie. Ela havia tentado se aproximar deles de várias formas, sempre sem êxito. Me perguntei como eu me sentiria se tivesse Barbie como vizinha, aparecendo na minha casa o tempo todo. E como Alicia se sentia a respeito. Acendi um cigarro, pensando no que tinha acabado de ouvir. Então Alicia tinha dito a Barbie que estava sendo espionada. A polícia provavelmente achou que Barbie estava inventando histórias para chamar a atenção, e por isso a ignorou. O que não me surpreendia, era difícil mesmo levar Barbie a sério. Isso significa que Alicia estava com medo bastante para pedir ajuda a Barbie, e depois a Gabriel. E então? Teria recorrido a mais alguém? Eu precisava saber. De repente me veio uma imagem de mim, mesmo na infância. Um menininho quase explodindo de angústia, tentando conter todos os meus terrores, toda a minha dor. Andando para cima e para baixo sem parar, inquieto, assustado, sozinho com medo do meu pai maluco. Ninguém a quem recorrer. Ninguém me daria ouvidos. Alicia deve ter se sentido desesperada do mesmo jeito, caso contrário jamais teria recorrido a Barbie. Senti um calafrio, a sensação de um par de olhos atrás de mim. Me virei, mas não havia ninguém. Eu estava sozinho. A rua estava vazia, escura e silenciosa. Capítulo 31. Na manhã seguinte, cheguei ao Grove decidido a falar com Alicia sobre o que Barbie havia me contado. Mas, assim que botei o pé na recepção, ouvi uma mulher gritando. Gritos de agonia, ecoando pelos corredores. O que foi? O que está acontecendo? O guarda ignorou as minhas perguntas e passou correndo por mim em direção à ala. Fui atrás dele. Os gritos ficavam mais altos à medida que eu me aproximava. Eu esperava que Alicia estivesse bem, que não fosse com ela, mas tive um mau pressentimento. Ao dobrar à direita no corredor, vi enfermeiras, pacientes e gente da segurança aglomerados em frente ao aquário. No telefone, Diomedes convocava paramédicos.
Estava com a camisa salpicada de sangue, mas não era o sangue dele. Duas enfermeiras ajoelhadas no chão socorriam a mulher que gritava. E não era Alicia. Era Elif. Elif se contorcia, gritando de dor, as mãos no rosto ensanguentado. De um dos olhos jorrava sangue. Alguma coisa se projetava da cavidade ocular, enfiada na órbita. Parecia um bastão. Mas não era um bastão. Eu imediatamente soube o que era. Um pincel. Alicia estava de pé junto à parede, contida por Yuri e outro enfermeiro. Mas não era necessário contê-la fisicamente. Ela estava calma, parada, feito uma estátua. Seu rosto me lembrou da pintura, Alceste. Vazio, inexpressivo. Ela olhava nos meus olhos. Pela primeira vez senti medo. Capítulo 32. Como Elif está? Esperando no aquário, interpelei Yuri quando ele voltou da emergência. Estável. Ele deu um suspiro profundo. E é o melhor que se pode esperar. E o gostaria de vir lá? Elif? Ou you, Alicia? Primeiro, Elif. Yuri fez KSM. Os médicos querem que ela fique de repouso essa noite, mas de manhã eu o levo até ela. O que aconteceu? Você estava lá? Alicia foi provocada? Yuri suspirou outra vez e disse Ambrose. Não sei. Elif estava rondando ou lado Alicia. As duas devem ter batido de frente. Não tenho a menor ideia do motivo da briga. Você tem a chave? Vamos dar uma olhada. Ver se a gente encontra alguma pista. Saímos do aquário e rumamos para o ateliê de Alicia. Yuri destrancu a porta e abriu. Acendeu a luz. E lá estava no cavalete a resposta que buscávamos. O quadro de Alicia, a pintura do Grove em chamas, tinha sido vandalizado. Em tinta vermelha, havia sido pintada impiedosamente a palavra puta. Assenti com a cabeça. Está explicado. Você acha que foi Elif? E quem mais seria? Fui encontrar Elif na emergência. Ela estava deitada, com medicação intravenosa. Ataduras na cabeça, cobrindo um dos olhos. Estava inquieta, nervosa, com dores. Vaza daqui, disse ao me ver. Coloquei uma cadeira perto da cama e me sentei. Falei com suavidade e respeito. Eu sinto muito, Elif. Sinto mesmo. Isso foi horrível. Uma tragédia. Horrível mesmo, porra. E agora se manda daqui e me deixa em paz. O que aconteceu? Aquela escrota arrancou o meu olho. Foi isso que aconteceu. Mas por quê? Vocês brigaram? Está querendo botar a culpa em mim? Eu não fiz nada. Não estou querendo botar a culpa em você. Só quero entender por que ela fez isso. Porque ela tem a merda de um parafuso solto, foi por isso. Não teve nada a ver com a pintura. Eu vi o que você fez. Você estragou o quadro, não foi? Elif semicerrou o olho que restou, então o fechou com firmeza. O que você fez foi terrível, Elif. Não justifica a reação dela, mas ainda assim, não foi por isso que ela fez o que fez. Elif abriu o olho e me encarou com desprezo. Hesitei. Não? Por que então ela agrediu você? Os lábios de Elif se torceram em algo que parecia um sorriso. Mas ela não falou. Ficamos ali parados por um tempo. Eu estava prestes a desistir quando Elif se manifestou. Eu contei a verdade para ela. Que verdade? Que você está afim dela. Fiquei perplexo. Antes que conseguisse responder, Elif prosseguiu, com frieza e desprezo. Você está apaixonado por ela, parceiro. Foi o que eu disse para ela. E a Dausa, Ileta Oma. Elteama. Theo e Alicia estão namorando. Theo e Alicia estão namorando. Elif começou a rir, uma risada esganiçada horrível. E o resto dava para imaginar. Alicia, num frenesi de ódio, investindo de pincel em punho. E ó enfiando no olho da outra. Mayaka da porra. Elif parecia à beira das lágrimas. Uma psicopata. Vendo Elif com aquela bandagem, eu não podia deixar de me perguntar se ela não teria razão. Capítulo 33. A reunião transcorria na sala de Diomedes, mas Stephanie Clark assumiu o comando desde o início. Agora que tínhamos deixado o mundo abstrato da psicologia para entrar no reino bastante concreto da saúde e da segurança, estávamos sob sua jurisdição, e ela sabia muito bem disso. A julgar pelo silêncio e pelo evidente mau humor de Diomedes, era evidente que ele também sabia. Stephanie estava de pé, braços cruzados, sua agitação era palpável. Ela adora esse tipo de coisa, pensei, estar no comando, dar a última palavra. Imagino o quanto devia nos odiar, todo mundo passando por cima dela, se unindo contra ela.
Agora Stephanie saboreava sua vingança. Um incidente como o da manhã de ontem é inaceitável, começou. Eu avisei que Alicia não devia ser autorizada a pintar, mas fui ignorada. Esse tipo de privilégio sempre provoca ciúmes e ressentimentos. Eu sabia que algo assim aconteceria. A partir de agora, é segurança em primeiro lugar. Por isso Alicia foi posta em confinamento? Perguntei. Pelo bem da segurança? Ela é uma ameaça para si mesma e para os outros. Ela agrediu Ilif, podia te lá matado. Ela foi provocada. Balançando a cabeça, Diomedes se manifestou exausto. Não acho que provocação nenhuma justifique uma agressão dessa natureza. Stephanie assentia. Exatamente. Foi um incidente isolado, argumentei. Deixar Alicia em confinamento não é só cruel, é desumano. Vi pacientes em confinamento quando trabalhei em Broadmoor, trancados num quarto minúsculo e sem janelas, que mal comportavam uma cama, muito menos qualquer outro móvel. Horas ou dias em confinamento levavam qualquer um à loucura, quanto mais alguém já instável. Stephanie Duda Ambrose. Como administradora da clínica, tenho autoridade para tomar qualquer medida que considere necessária. Eu consultei Christian, e ele concordou comigo. É claro que concordou. Do outro lado da sala, Christian abriu um sorriso presunçoso. Também sentia que Diomedes me observava. E sabia o que estavam pensando. Eu estava permitindo que a coisa adquirisse contornos pessoais, deixando transparecer meus sentimentos, mas não me importava. Trancafiar Alicia não é a solução. A gente precisa continuar falando com ela. A gente precisa entender. Eu entendo perfeitamente. Interferiu Christian num tom grave e condescendente, como se estivesse falando com uma criança de raciocínio lento. É você, Theo. E eu? Quem mais? É você quem está revirando as coisas. Como assim revirando? É verdade, não é? Você fez campanha para diminuir as doses da medicação dela. Eu ri. Não foi exatamente uma campanha. Foi uma intervenção. Ela estava totalmente drogada. Um zumbi. Besteira. Eu me virei para Diomedes. Vocês não estão de fato querendo botar a culpa em mim. É isso que está acontecendo aqui? Diomedes acenou negativamente com a cabeça, mas desviou o olhar do meu. Claro que não. Mas é evidente que a terapia a deixou desestabilizada. Foi muita pressão, ainda não era o momento. Desconfio que esse tenha sido o motivo desse incidente lamentável. Eu não aceito isso. Talvez você esteja envolvido demais para ver com clareza. Diomedes jogou os braços para o alto e suspirou, um homem derrotado. Não podemos nos permitir mais nenhum erro, numa situação crítica dessas. Como você sabe, o futuro da casa está em jogo. Cada erro que cometemos é mais uma desculpa para a fundação fechar isso aqui. Fiquei extremamente irritado com esse derrotismo, com essa desistência passiva. A solução não é drogar Alicia e jogar a chave fora. Nós não somos carcereiros. Concordo. Indira me lançou um sorriso de apoio e prosseguiu. O problema é que nos tornamos tão avessos a qualquer tipo de risco que optamos pelo excesso de medicação para não nos expormos. Precisamos ter coragem de conviver com a loucura, encará-la, em vez de tentar trancafiá-la. Christian revirou os olhos e estava prestes a objetar, mas Diomedes interveio, negando com a cabeça. Já é tarde demais para isso. E a culpa é minha. A terapia não é indicada para Alicia. Eu jamais deveria ter permitido. Diomedes dizia se sentir culpado, mas eu sabia que na verdade ele estava me culpando. Todos os olhares estavam fixados em mim. A cara fechada de decepção de Diomedes, o olhar zombeteiro e triunfante de Christian, a hostilidade de Stephanie, a preocupação de Indira. Eu me esforçava para não parecer que estava suplicando. Se quiserem que Alicia pare de pintar, tudo bem. Mas não suspendam a terapia, é a única maneira de chegar até ela. Diomedes meneou a cabeça. Começo a desconfiar de que não seja possível chegar até ela. Me dê mais algum tempo, não. A determinação na voz de Diomedes me dizia que não adiantava argumentar mais. Era o fim. Capítulo 34. Diomedes havia errado ao prever que nevaria. Não nevou, e hoje à tarde começou a chover. Caía uma tempestade com trovoadas estrondosas e raios cortando o céu. Esperei Alicia na sala de terapia, contemplando a chuva que batia na janela. Estava cansado e deprimido. Tudo aquilo foi uma enorme perda de tempo. Eu havia perdido Alicia sem conseguir ajudá-la, e agora nunca mais conseguiria fazê-lo. Uma batida à porta. Yuri fez Alicia entrar na sala. Ela estava com um aspecto pior do que eu esperava. Pálida, cinzenta, um fantasma. Seus movimentos eram desajeitados, a perna direita tremia sem parar. O escroto do Christian, pensei, ela estava completamente dopada. Houve uma longa pausa, depois que Yuri se retirou. Alicia não olhava para mim. Por fim, comecei a falar. Em voz alta e clara, para ter certeza de que era compreendido. Alicia, eu sinto muito que você esteja em confinamento.
Lamento que você tenha que passar por isso. Nenhuma reação. Hesitei. Nossa terapia vai ter que ser suspensa por causa do que você fez com a Elif. Não foi decisão minha, muito pelo contrário, mas não posso fazer nada. Gostaria que você aproveitasse essa oportunidade para falar do que aconteceu, explicar por que você agrediu Elif. E expressar o remorso que certamente está sentindo. Alicia não disse nada. Eu não sabia ao certo se minhas palavras atravessavam a névoa da medicação. Vou dizer como eu me sinto. Para ser sincero, estou com raiva. Raiva por ver que o nosso trabalho aqui vai acabar antes mesmo de termos começado direito. E raiva por você não ter se esforçado mais. Alicia moveu a cabeça. Fixou os olhos nos meus. Eu sei que você está com medo. Venho tentando ajudar, mas você não deixa. E agora não sei o que fazer. Fiquei em silêncio, derrotado. Então Alicia fez algo que jamais vou esquecer. Ela ergueu a mão trêmula para mim. Estava segurando alguma coisa, um caderninho de anotações com capa de couro. O que é isso? Silêncio. Ela continuava, segurando o objeto. Espiei-o com curiosidade. Você quer que eu pegue? Silêncio. Hesitando, peguei com cuidado o caderninho dos seus dedos trêmulos. Abri e comecei a folhear as páginas. Era um diário escrito à mão. O diário de Alicia. A julgar pela caligrafia, tinha sido escrito num estado de confusão mental, especialmente as últimas páginas, que mal podiam ser lidas. Setas interligavam parágrafos escritos em diferentes ângulos na página, rabiscos e desenhos enchendo certas páginas, flores se transformando em trepadeiras, cobrindo o que havia sido escrito, que assim ficava quase indecifrável. Olhei para Alicia, ardendo de curiosidade. O que você quer que eu faça com isso? A pergunta era totalmente desnecessária. Era evident que Alicia queria. Ela queria que eu lesse.